pra cima. Assim corta a mão, tá? E aparece um pouquinho do seu short. Tá. Eu acho que esse ângulo ficou bom. Vem aqui dar uma olhada. Tá. Ai. Você tava ali, eu tô aqui. Gostei. Você acha que a gente tem que fazer uma marquinha no chão? Com uma lapela. Bem-vindos ao Diálogo na Dança. Aqui a gente dança e dialoga com os absurdos. Para você não cair em ciladas. E o tema polêmico de hoje é... Como pedido nos comentários, acúmulo de função. E para começar esse assunto, vamos também te apresentar a Plataforma 23, que é o nosso núcleo de pesquisa e criação. E também o nosso acúmulo. Afinal de contas, artista independente que faz o seu corre sem financiamento também acumula função. Mas isso é uma escolha. Por enquanto. E pra gente discutir esse assunto de uma maneira mais natural, mais próxima da nossa realidade, a gente vai trazer um contexto da onde os profissionais acumulam função e por que isso acontece. Por exemplo, na plataforma, ou até mesmo nesse canal, né? É. A gente muitas vezes faz a trilha, porque, enfim, não temos ainda dinheiro para pagar alguém, um especialista em trilha. Faz pesquisa de figurino, também, pelo mesmo motivo, acredito que os motivos pelos quais a gente desenvolve as funções para além das nossas, que seria de intérprete, é a falta de um financiamento, de dinheiros mesmo. O que nos leva a entender que quando o projeto é nosso, de uma ideia nossa, que a gente quer que vá para frente, a gente tem que disponibilizar energia e tempo para cumprir todos esses pilares que são extremamente importantes quando você tem um núcleo de pesquisa, quando você quer criar uma obra. A produção aqui, ó, para ligar o teleprompter para mim. Inclusive, dentro da plataforma, a gente tem uma obra que chama Acúmulo, um diálogo sobre o cansaço, que é uma obra onde a gente acumulou várias funções, inclusive de produção. E é uma obra que fala disso na sociedade, né? Um acúmulo de função que a gente vive na realidade. Então, talvez essa caixinha de sugestão, esse comentário que surgiu aqui pedindo pra gente falar sobre isso, seja um super reflexo de toda uma sociedade que sofre uma pressão em cumprir várias coisas ao mesmo tempo. E quando a gente fala de sociedade, a gente também está falando da classe. E a classe da dança entra nisso em diversos segmentos. Podemos citar professores, bailarinos profissionais, que entram nessa seara de acúmulo de função. E a gente vai falar de cada um deles agora. Acho que deu para entender, né? Dentro da plataforma, nós acumulamos várias funções, porque a gente não tem dinheiro para contratar outras pessoas por enquanto. Então foi uma escolha nossa assumir a responsabilidade de todos esses pilares que precisam acontecer, porque a gente quer que a plataforma vá para frente, dê certo, ocupe espaços e gere trabalho e emprego para outras pessoas. Vamos para um outro ambiente agora? Então agora vamos para outro segmento, que seria o bailarino que é contratado, ou seja, contratado de um lugar que gera receita, dinheiros. Isso. Pode ser um projeto que foi aprovado, ou seja, uma temporada, pode ser um contrato com uma companhia municipal, por exemplo, que aí se estende para mais de um ano, geralmente, né? Esse ambiente onde o bailarino é contratado como bailarino, ele pode ter uma CLT, ou ele pode sim trabalhar como prestador de serviço. Dentro da CLT, existe a questão da função. Então, quando alguém vai assinar a sua carteira, né, que a gente falava, lá vem escrito a função pela qual você vai desempenhar o que você foi contratado. Acho muito importante a gente prestar atenção nisso, porque existem alguns lugares, e eu já nem vou falar de ambiente de companhias e tudo mais, mas que o contratante ou a contratante assina uma função na sua carteira para você executar outra. Por gentileza, não permitam. Se você está entrando numa empresa para exercer função de bailarino, na sua carteira tem que estar escrito função bailarino. E qualquer outra função que te peçam, que não foi a qual você foi contratada, é um desvio de função. Então, se você está contratado como bailarino, mas te pedem ou até, né, te obrigam de alguma forma a fazer o marketing ou colocar linóleo, isso é a função de outra categoria. No caso, colocar um linóleo é a função de um contra-regra, que deveria ser contratado. Ou seja, as funções, elas são estabelecidas justamente para gerar emprego para outras pessoas, não somente para você. Que geralmente esse desvio de função ele também não é remunerado, né? Que aí é um outro buraco que a gente tem gigantesco
na área da dança. Bailarino que ocupa outros lugares e outras funções dentro de companhias e que não são remuneradas. Uma coisa que eu acho muito estranha também, Sofia, é que existem sim as contrapartidas sociais, existem companhias que têm projetos sociais atrelados, né? E isso é extremamente fundamental para a gente difundir e tornar a dança mais acessível. Porém, uma das coisas que eu já vi em comportamento de companhia que eu acho, no meu ponto de vista, não é uma coisa muito legal, é que bailarinos têm a carga horária para além de bailarino, a função de professor dentro de um projeto social. E tem que cumprir essa função, essa carga horária, ou seja, é um salário atrelado a duas funções que deveria, na verdade, ser separado. Deveria, no meu ponto de vista, posso estar muito errada, mas um professor ser contratado para dar aula nesse projeto social e o bailarino ser contratado para ser bailarino. E não misturar as duas coisas, mesmo porque ser bailarino dentro de uma companhia, numa rotina e tudo mais, já é muita coisa, já é muito trabalho para um corpo só, né? O que leva a gente para outro assunto também, que a gente vai debater em um próximo vídeo, mas que são as funções, né? A gente não pode entender que um bailarino, por ser bailarino, automaticamente é um professor, ou um bailarino pode ser um coreógrafo. Para todas essas segmentações, a gente precisa de estudo. Inclusive, se isso é um assunto legal para você ouvir, se te interessa saber como se migra dentro do meio da dança, porque isso é migrar de profissão, deixa aqui nos comentários que vocês querem ouvir sobre isso, para a gente fazer uma série sobre esses vídeos, sobre todas as funções e possibilidades de se trabalhar com dança para além da área do bailarino, e que todas elas determinam que você precisa de um estudo, precisa se preparar para executar tal função. Todas as funções, e todas são extremamente importantes para a área da cultura. Então deixa aqui nos comentários se você quer ouvir sobre esse assunto aqui no canal. Inclusive, já se inscreve, ativa o sininho para você acompanhar a gente, que está saindo vídeo toda semana aqui. Agora, voltando ao assunto, se você é autônomo, as coisas são diferentes também. Elas mudam um pouquinho. Mas a questão do acúmulo de função continua existindo. Só que eu vou te contar uma coisa, o acúmulo de função para o prestador de serviço está na sua mão. É você que decide ou não acumular uma função. Ninguém pode te obrigar a isso. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Sobre talvez dar um não. Sobre a nossa responsabilidade como prestador de serviço de colocar os limites, os nãos, quando a gente vai prestar um serviço. Não existe problema nenhum se você quer... Se alguém te pediu uma ajuda, a gente tem que diferenciar as coisas entre a ajuda de alguém que está começando e tem uma relação mais próxima, talvez, com você, e que você pode aceitar isso, de um trabalho ao qual você já está há muito tempo, que sei lá, já existe há 30, 40 anos. Ou de um trabalhar de graça. Trabalhar de graça não afeta somente a você, afeta toda uma classe que faz o mesmo trabalho que você. Nesse momento talvez não seja um problema para você, mas futuramente vai ser. E quando a gente ocupa alguns lugares, só porque a gente sabe fazer mais ou menos, ou porque a pessoa fala, faz para mim, faz por favor. Espetáculo de final de ano, acontece muito isso. Né? Professor que vira contra-regra, professor que vira recreador infantil para cuidar das crianças na coxia, professor que vira iluminador, que vira técnico de som, professor que coloca linóleo, professor que faz tudo num teatro. Eu não acho certo. Até porque outras funções como carregar caminhão ou descarregar caminhão, colocar linóleo, afinação de luz, são funções de contra-regra. E, por exemplo, na função de mexer numa vara, de iluminação, você precisa de uma NR, que é uma norma regulamentadora, ou seja, é um documento que você precisa ter para exercer essa função. Então não é só ir lá e fazer. Então, pensando nisso, imagina num professor que se lesiona descarregando caminhão ou colocando linóleo, como que depois ele vai atuar como professor mesmo. Então isso pode prejudicar o próprio trabalho dele. Sim, o próprio trabalho dele, lembrando que contra-regra é uma profissão. E a gente tem que respeitar as profissões porque elas existem. A menos que você tenha estudado, tenha a NR, enfim, queira executar e prestar esse serviço como contra-regra, que também é um outro rolê, é um outro cenário. Por exemplo, a Sofia. A Sofia
é formada em educação física, é professora de dança formada também pelo curso técnico, é coreógrafa, tem obra assinada por ela e atualmente, nossa, eu vendi seu peixe, hein? Atualmente tem um curso de técnico de luz também, ou seja, ela pode, como professora, prestar o serviço de técnico de luz para um espetáculo de dança. Isso é uma profissão e ela vai ter que cobrar por isso, não fazer de graça, porque ninguém trabalha de graça. Cobrar não é nada mais, nada menos do que colocar valor no seu serviço, nos seus anos de estudo, de experiência, enfim, todas essas horas e até investimentos que você fez. Fora que atuar como técnico, como professor, como coreógrafo, enfim, independente da profissão, você vai lidar com transtornos do espetáculo, do momento do dia, da rotina, do ensaio. Não é só uma questão, sabe? Não é um botão que você aperta e você tem lá o produto pronto. Então, assim, a gente tem que valorizar as nossas funções. A gente tem que valorizar o nosso currículo, que é coberto de funções. E cada uma determina uma profissão. Exatamente. E saber quais que a gente pode executar e prestar serviço delas e quais não. E quais seria desrespeitoso a gente atuar, principalmente se for de graça, o que não faz sentido nenhum. Desrespeitoso com outros profissionais da área que já atuam. O que a gente sugere, então, já que essa problemática está instalada há tanto tempo? Acho que o primeiro passo é você saber em qual regime você vai ser contratado. E que isso esteja claro, tanto para quem vai te empregar, quanto para você. Então, saiba se você vai ser CLT ou se você vai ser autônomo e, principalmente, qual função você vai desempenhar. Se a questão principal, no caso, né, do autônomo, você precisa conversar com essa pessoa que está te contratando para deixar isso claro. Na carteira assinada, na CLT, fica um pouco mais restrito, porque tem isso escrito, né, na questão da função. E é importante lembrar também que os nossos nãos são os maiores movimentos que a gente tem para mudar esse cenário. Ou seja, você é autônomo, você é prestador de serviço. Parafraseando mais ou menos outras profissões que a gente tem na nossa vida, se eu contrato alguém para vir na minha casa e pintar meu apartamento, eu peço para ele fazer um serviço de eletricista, é óbvio que ele vai cobrar pelo serviço da pintura e pelo serviço da elétrica. Ninguém vai trabalhar em mais de uma função sem receber por aquela função. Ele pode muito bem falar, não, eu não faço serviço de elétrica, ou então, não, hoje eu me programei para vir só pintar seu apartamento. Você é prestador de serviço, você presta serviço como professor, então atue como professor. A escola exige que você faça milhares e milhares de outras funções, então converse isso antes de começar a trabalhar. Determine você os seus limites. Se for necessário, né, leva um contrato seu, onde você esclarece que está vendendo para aquele espaço a sua prestação de serviço como professor e o que você entrega nessa prestação de serviço. Como você trabalha? Você elabora a sua metodologia, você trabalha com questões XYZ, coloca isso dentro do seu contrato. O prestador de serviço pode apresentar contrato se a empresa não apresentar o dela. E se a empresa apresentar o dela, você ainda pode contestar alguma cláusula que você não está de acordo, tá? Você não é obrigado a assinar nada. Eu acho que tudo é uma questão de conversar mesmo com quem vai te empregar, né, no caso. Para além das funções, não vou falar nesse vídeo, mas vou dar spoiler, dentro de um contrato tem muito mais coisas, né? A função está só ali no topo, para depois a gente destrinchar o que você pode, o que você não pode, o que está incluso nisso, o que não está incluso. Então eu acho que é isso. A gente vai falar em outros vídeos sobre as possibilidades, milhares de possibilidades de você se tornar um multiprofissional dentro do ambiente da dança e também ampliar o seu leque de ofertas em prestação de serviço. Você tem que se valorizar, caramba. Eu conheço professores aqui da minha cidade que são excelentes coreógrafos e nunca receberam por uma obra que eles fizeram para espetáculo de final de ano. Porque existe também aquela cultura de, é só para os pais verem. Não, é um puta trabalho, é escolher música, é pensar no figurino. Eles fazem, um professor acaba atuando como a gente atua na plataforma, só que em função de uma escola que nem é dele. Então, assim, a gente precisa rever esse comportamento com urgência, porque tem muito profissional bom no mercado que está se desvalorizando por conta de uma cultura insistente de que sempre foi assim. Já deu, né? Vamos melhorar isso aí, vamos mudar, vamos aprender a se posicionar. E eu vou te contar uma coisa. No começo,
pode parecer bem difícil. Mas a gente precisa lembrar que dialogar nem sempre é discutir. Dialogar é só falar, ouvir e ver o que é melhor para as duas partes, desde que ninguém saia ferido. Então é isso, que a gente não tenha mais medo. E hoje a gente encerra esse vídeo assim, deixando essas questões para você. Será que você tá falando muito sims? Será que você não tá deixando de botar uns limites aí? E assim, se você discorda de algum ponto que a gente trouxe aqui, ou se a gente falou alguma groselha, ou qualquer coisa do tipo, escreve nos comentários, vamos dialogar, sem essa questão de violência, assim, né? Sem censura, sem né? censura, Correto. mas de uma forma que... Bom, eu acho que a gente abriu esse canal principalmente para que algumas coisas mudem ou comecem a mudar, ou comecem uma reflexão, ou comecem um diálogo, que seja. Começar um diálogo já é muito produtivo mesmo. E isso não é para mim, não é para Elke, isso é para uma classe inteira. Porque se a gente consegue dialogar com a própria classe, e assim com outras classes, isso só favorece a gente, de forma que tenhamos talvez uma vida mais tranquila. E eu vou parafrasear, ontem escutei uma grande artista que admiro muito, que é a Samira, vou deixar o Instagram dela aqui para vocês seguirem também. Ontem ela disse nos stories que enquanto a gente não olhar para a dança como profissão e para o bailarino como um profissional, e isso eu coloco o bailarino, o professor de dança, o coreógrafo, como profissionais, a gente ainda vai viver muitos dessabores. E é assim que a gente termina esse vídeo hoje, né? É isso. Esperamos vocês nos próximos. Beijo, gente. Até mais.